Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais uma videoaula de Mach 2166 na parte de Python, né? Eu sou Abelardo do Grupo Turing e, bom, essa aula vai ser a primeira aula com conteúdo para vocês, vai ser uma introdução a Python. A gente vai passar um pouco de variáveis, um pouco de comandos básicos, mas nessa aula já vai ter uma novidade, vocês vão ver que eu estou transmitindo um Jupyter Notebook, no caso um Jupyter Lab, isso que vocês estão vendo na tela. A gente vai fornecer isso num drive posteriormente para servir como apostila de estudos para vocês, um material complementar ao que vocês têm na sala de aula, beleza? E antes de a gente começar já, só uma introdução rápida a Jupyter. O Jupyter funciona em células, vocês veem aqui em azul, isso aqui é uma célula, no caso de texto. Para executar uma célula a gente aperta Ctrl Enter, para executar e prosseguir para a próxima, Shift Enter, tá bom? A gente não recomenda que você entregue um EP em Jupyter Notebook, porque ele é um outro tipo de arquivo, vai dar ruim. Se você for desenvolver os seus EPs em Jupyter Notebook, por favor, exporte como .py, que é o arquivo Python puro. Mas a gente recomenda sim você aprender, praticar e até desenvolver o seu EP em Jupyter Notebook, mas não submetê-lo, beleza? Então vamos lá. Antes de começar a codar, e codar é uma gíria que a gente usa, né? Vem de to code em inglês, que significa programar. É importante a gente saber como funciona um programa em Python, né? Porque, sei lá, você vai ver um monte de palavras coloridas, que nem essa. Esse aqui é o editor de texto Sublime. E ele vai executar comandos no seu computador, que no final das contas só entende 0 e 1. Então, como que isso funciona? Eu separei aqui uma explicação rápida para vocês, mas basicamente o que acontece é, você tem o input do seu teclado para o source file, ou seja, as palavras que você escreve, os comandos que você escreve, e aí você vai fazer um programa em Python. Esse é o source file. Esse programa, o computador ainda não entende inglês, né? A gente programa, os comandos são em inglês. Esse comando vai passar por um compilador, que vai virar um código de bytes, ou seja, 0, 1, e aí numa máquina virtual ela vai fazer todas as operações. Então esse é o fluxo de um programa em Python. Aqui de comandos para um compilador vão virar pseudocomandos, vão virar comandos mais perto da máquina, para então virar as bytes, zeros e uns, e aí o seu computador consegue rodar o programa, tá bom? Isso parece desnecessário agora, tipo, meu AB, eu não preciso entender como que funciona dentro do computador, nem vou abrir o computador, mas em algumas coisas em Python isso é muito importante, porque programar não passa de você extrair, manipular e devolver dados, né? E entender como esses dados correm dentro do seu computador, dentro da memória, te leva a decisões de programação melhores. Eu separei 6 vídeos aqui numa playlist muito legal aqui do PBS Digital Studios, e eles explicam certinho como é que isso funciona. Eu recomendo para todo mundo. Se você tem inglês afiado, tá em inglês, se não, ativa as legendas, que é ótimo. Então, vamos fazer o nosso primeiro comando, que é o tradicionalíssimo Hello World, tá bom? O que é o Hello World? É você dar um input de alguma coisa, né? No caso, a sentença Hello World, e o computador devolver para você Hello World. Então, para isso, a gente vai usar um comando muito especial, que é o print. Print, que significa imprimir. Então, você está dando o comando para o seu computador rodar essa célula e imprimir uma mensagem. Então, vocês vão ver que ele vai imprimir essa mensagem aqui, né? É muito importante perceber que o Python funciona com palavras reservadas. E o que é isso? Cada comando que você vai dar, e ao longo dessa série de aulas a gente vai estar introduzindo mais e mais comandos, ele vai interpretar esses comandos como algumas ações. No caso que eu falei, o print, imprime. Então sempre que você vê uma palavra verde desse tipo, alguma palavra geralmente colorida, é um comando especial de Python. Aqui eu deixei um exercício para vocês chamarem um print do nome. E o print ele tem duas funções principais. A primeira agora, né,
para fornecer mensagens úteis, por exemplo, para o usuário do programa. Mas a gente vai ver mais para frente também que o print é muito útil em testes unitários. Você coloca prints no seu programa para saber o que está acontecendo dentro dele, tá bom? A gente ainda vai chegar lá. E antes da gente começar, eu acho que é muito importante falar de uma coisa, falar do boas práticas, né? Programar é como qualquer outra atividade. Você pode fazer bem, você pode fazer mal, você pode fazer certo, pode fazer errado. E no caso, o Python tem uma série de boas práticas que a gente chama de Zen of Python, que é para deixar o programa o melhor possível. Embora a gente esteja ainda começando a programar, né, eu acho que é muito importante introduzir, porque isso já sedimenta uma base de programar bem para vocês. Isso não se dá na sala de aula, muita coisa errada é passar na sala de aula, a gente vai passar para vocês do jeitinho certo, beleza? Esse aqui é o texto do Zen of Python, quem quiser pode ler depois, mas basicamente ele fala que sempre tente ir pela simplicidade, não vai viajar na maionese pelo complexo, e sempre pensa no usuário, na readability que a gente fala, ou seja, na compreensão do seu código e o quão bem a implementação roda, tá bom? Acho que super vale a pena vocês darem uma lida nesse Zen of Python, e para rodar ele é só digitar import this, é um easter egg do Python. Bom, vamos começar com conteúdo de fato, né? Vamos começar com data types. Lembra que eu falei que programar não passa de manipular uma série de dados? Então, essa manipulação de dados pode ser feita com vários tipos de dados. O seu computador, embora no final das contas tudo seja 0 e 1, ele permite ter vários tipos de dados, várias naturezas de dados, para você conseguir fazer coisas diferentes com eles. E a gente traz alguns deles. O int são os números inteiros. Então, 0, 1, 2, 3, menos 1. Esses são os ints, tá bom? O float são os números decimais, que a gente fala, e ele se chama float por causa de ponto flutuante. Então, os que tem a casa decimal. Então, 0.5, menos 1.0, 1.325 e por aí vai. Tem também o tipo string, que a gente indica por str. O string é uma coleção de caracteres, né? Entenda string como palavras, tá bom? O seu computador entende de bytes ou de bits, que é o 0 e 1, para palavras, usando uma codificação chamada UTF-8. E para os curiosos, acho que vale a pena ler o que é o UTF-8. Mas entenda string como palavras. Tudo que você quiser manipular que seja palavra vai ser uma string, tá? E em Python ela deve estar entre aspas simples ou aspas duplas. O Python automaticamente entende estar entre isso aqui como string. A gente tem o tipo boolean, que é o tipo binário de dado, true ou false. Choveu hoje, sim ou não. Coisas assim, que são sim ou não, verdadeiro ou falso. Tem o tipo boolean, que vem da lógica booleana. Um outro tipo muito útil também é o datetime, que é uma combinação de dois outros data types, que é o date e o time. E, como o próprio nome já diz, ele mostra a data e a hora. E tem o tipo bytes também. Você também pode programar em Python manipulando byte, realmente 0 e 1, direto. É menos comum no nível que a gente vai passar nessa série de videoaulas, mas é possível, tá bom? Então aqui, esse comando type, ele vai analisar qual que é o data type de cada variável ou de cada elemento. Eu separei 4 elementos aqui, 1.0, a palavra grupo Turing e a palavra reservada true. E vamos ver o que sai. Bom, para esse número 1 aqui, ele é um int, então ele é um número inteiro. Para esse número 1.0, só porque ele tem a casa decimal, ele é um float, tá? Grupo Turing, lembra que eu falei? Tá entre aspas a string? Então, justamente, é uma string aqui. E
Esse true aqui, lembra que eu falei de verdadeiro ou falso? Ele é um booleano. É importante falar para vocês que o comando print, ele só funciona com strings. Mas a B, como é que ele funcionou então com o número 1.0? É porque o comando print é um método especial e ele vai transformar o que tem dentro dele, né, entre esses parênteses aqui, numa string para poder jogar para você na tela, tá bom? Então, basicamente isso que o print faz. Então, beleza. O Python tem mais uma dezena de tipos de dados, data types, né, para a gente manipular. Curiosos, acho que vale a pena dar uma olhada, pesquisar aí no Google Python 3 Data Types, tá? Mas a gente vai passar por esses que em Mach 2166 serão os mais importantes. Existem ainda outros que são tão importantes quanto, porém eles são tipos que a gente chama de estruturas de dados, eles são coleções de dados, então isso deixa para umas aulas um pouquinho mais para frente, beleza? Mas então, temos os dados, vamos manipular os dados. E como é que você manipula os dados? Você manipula os dados com variáveis, né? O que são variáveis? Variáveis podem se relacionar a valores e você pode mudar elas como quiser, assim como variável que você aprendeu na escola, lá na aula de matemática. Primeiro ponto importantíssimo aqui, se você quer aprender Python de verdade. Falam muito que variáveis são caixinhas, né? Elas guardam um elemento. Não. Quem fala isso está falando abobrinha ou está simplificando demais para você, tá? Variável não é caixinha, variável não guarda coisa nenhuma. Entenda a variável como etiqueta. O que acontece quando você cria uma variável na memória do seu computador, né? Por exemplo, na memória RAM do seu computador, vai se criar um valor de memória. Então, no espaço de memória, sei lá, vai ter um valor 5, aqui ó, que nem eu estou colocando, 5. E aí, a variável A, não é que ela vai guardar o 5. A não é nada. O A somente vai referenciar o 5. Então, ele é como se fosse uma etiqueta. Sabe que quando você tem uma camiseta, tem uma etiqueta lá, falando qual que é o tamanho dela? A etiqueta não é a camiseta. A etiqueta não é o tamanho da camiseta. Ela só indica qual que é o tamanho. Então, lembrem-se que variáveis são somente etiquetas. Beleza? Uma coisa muito legal em Python que dá pra fazer, que as pessoas que programam outras linguagens bugam a cabeça delas, é que porque as etiquetas são voláteis, você pode mudar a natureza de uma etiqueta quando você quiser. Eu poderia colocar aqui A igual a 5 e A igual a, sei lá, A, uma string, que o Python ia aceitar de boa. Isso é muito poderoso, mas também muito perigoso para quem não sabe programar direito. E como é que faz para você criar uma variável? Bom, você vai dar um nome para ela. E isso aqui que eu fiz, galera, é muito errado, tá? Isso aqui foi só para deixar mais fácil de compreender. Mas dar nomes para variáveis como A, B, C, X é muito ruim. A gente vai ver que daqui para frente que dar o nome da variável o mais perto possível da função dela é muito melhor. Então, em vez de A, é muito melhor colocar test variable, né? Mas para fins didáticos aqui eu só vou colocar A, mas isso é errado, tá bom? Então você dá um nome para ela, você usa o operador de atribuição igual e coloca qual que é o valor que você quer atribuir a ela. No caso aqui, A igual a 5. Então se eu chamar A, vai sair 5. Um exemplo também é criar uma string chamada GT, e o GT vai referenciar a string grupo Turing. Se eu chamar GT, grupo Turing. Aqui eu deixo um exercício para vocês criarem uma variável atribuindo uma string com seu nome, tá bom? Então façam isso em casa. Aqui vai para os curiosos, tá? Se você não quer saber o que acontece dentro do computador, pode pular um pouquinho do vídeo. Mas por que variável não é caixinha? Porque se fosse caixinha, cada variável seria isolada. Aqui eu estou criando um vetor. A gente vai explicar o que é vetor mais para frente, calma. Mas entenda que A vai conter esses 3 números, 1, 2 e 3, tá bom? E o B, ele vai se referenciar a A. Aqui eu vou modificar A e eu vou colocar 4 na sequência. Então A vai ficar 1, 2, 3, 4. Se B fosse uma caixinha, ele não ia mudar, porque ele seria isolado. Mas vamos dar um print aqui. Você vê que o B também tem 4.
Isso acontece porque o B referencia ao mesmo objeto que A. Então, tudo que eu mudo nesse objeto aqui, porque o A foi atribuído a ele, vai mudar o A. Porque o B foi atribuído a A, que está atribuído a ele, vai mudar o B também. Tá bom? Isso é curiosidade, mas se vocês quiserem ser programadores mais avançados de Python, é importante. E vamos para alguns comandos básicos aqui, né? Agora que a gente já sabe criar variável, que a gente já sabe criar o dado a ser manipulado, vamos fazer algumas operações básicas com eles. Vamos ver o que dá para fazer. Em Python, os comandos básicos a gente pode fazer conta, como se o Python fosse uma calculadora. A gente pode fazer comparação. A gente pode fazer alguns outros comandos utilizando palavras reservadas. Vamos manipular. Então vamos lá. Em Python a gente tem várias operações matemáticas, tá? E dependendo do data type, eu posso aplicar elas ou não, né? É intuitivo pensar que com data types como float ou int, que são números por natureza, eu posso fazer a conta que eu quiser. E eu realmente posso. Mas eu posso também aplicar alguns comandos para data types nem tão intuitivos. Eu posso somar strings, posso multiplicar strings, eu posso fazer operações com booleanos e eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Então vamos começar aqui chamando A de 12 e B de 3. A gente pode fazer uma soma utilizando o sinalzinho de mais, né? E vai aparecer 15, legal, tá certo. Pode fazer uma subtração utilizando o sinal de menos, tá certo. A gente pode fazer uma multiplicação. A gente não usa o x, né? Porque o x é um caractere, né? Ele é uma string. Então a gente vai usar o asterisco. Então o asterisco único é uma multiplicação. Então 12 vezes 3, 36. A gente pode fazer uma divisão. E é importante dizer que a divisão do Python vai te jogar para um float, porque o número pode ser quebrado, né? Então, a gente usa uma barra só para fazer a divisão de ponto flutuante. Então, 12 dividido por 3 dá 4.0. Mesmo 4 sendo um número inteiro e dá certo, não tem número quebrado, a divisão vai te jogar um float. A gente pode acessar o resto da divisão, que também é chamado de módulo, né, usando o porcentagem. Então, 12 dividido por 3 tem resto 0. A gente também pode acessar o quociente da divisão. Então, a gente pode acessar todos os elementos de uma divisão por inteiros, que também tem o nome de floor division. E aí você vai usar aspas duplas. Então, 12 dividido por 5, o quociente é 2. E lembra que eu falei que multiplicação com asteriscos únicos... o asterisco único faz uma multiplicação? É porque o asterisco duplo vai fazer uma exponenciação. Então, 12 elevado à terceira dá 1728. E eu liberei essa célula aqui para vocês fazerem a calculadora que quiser. Tá bom? Uma coisa legal também é que todas as operações podem ser seguidas por um operador de atribuição igual, tá? Vocês viram aqui que eu criei uma célula utilizando esse comando de maisinho, tá? Para tirar uma célula, essa tesourinha, para salvar esse disquete. Bem intuitivo. Se você digitar uma operação matemática e depois colocar o operador de atribuição igual, ele vai modificar a variável nela mesma. Então aqui a gente está começando uma variável atribuindo o valor 12, a gente vai chamar o A, a gente vai modificar o A nele mesmo, então mais igual a 1, e depois vai chamar o A de novo, vamos ver o que sai. Então 12, que é o primeiro print, e 13, que é o segundo print. Então eu não preciso digitar A igual a A mais 1, eu posso modificar A nele mesmo, tá bom? E como eu falei, algumas operações funcionam em outros data types, como string. Aqui, test string, vocês viram que aqui eu já fiz certo, né? Eu não chamei string, sei lá, A. Eu chamei de test string, é bom fazer isso. E eu vou falar que ela é ABCD. Eu posso somar um caractere, a string, no caso eu estou somando E, e eu posso multiplicar ela por 2. Vamos ver o que acontece. Olha só que legal. Aqui a gente adicionou o E, então é realmente uma operação de soma. E aqui printou ABCD, ABCD. Então, a gente está multiplicando por 2. Beleza? Essas são as operações matemáticas mais usuais que vocês vão mais usar durante o curso. A gente também pode fazer operador de comparação. Lembra na escola que vocês faziam comparação, x maior que y, essas coisas? Dá para fazer no Python também. As principais comparações são
x igual a y, e a gente usa o duplo igual aqui, porque só um igual é atribuição. Então, será que 10 é igual a 10? E é importante dizer que também que todos os operadores de comparação, o output deles vai ser um booleano. Então, ou a comparação é verdadeira, ou a comparação é falsa. Então, 10 é igual a 10? True. 3 é maior que 2? True. 3 é menor que 2? False. 3 é maior ou igual a 2? Verdade. 2 é menor ou igual a 2? É verdade também. E 3 é diferente de 3? O diferente a gente não tem como fazer o igual cruzado, então a gente usa a exclamação igual. E aqui false, porque 3 é igual a 3. E aqui eu deixei um desafio para vocês, beleza? E aqui também a gente possui os operadores que a gente chama de bitwise. Aqui entra um pouco de teoria de conjunto, tá? Então, ou teoria de porta lógica, né? Então, suponha que você tem, sei lá, dois conjuntos, né, de coisas. Suponha que você tem conjunto de barra de chocolate e de bombons, né? Então, eu quero saber tudo que é chocolate. Então, é bombons e chocolates. Como eu sou gordo, dando esse exemplo, né? Mas então seria um operador OR, juntando as duas coisas. Eu quero saber se tem alguma barra especial, que cada gominho da barra é um bombom. Então a interseção deles é o comando AND. Eu quero saber só o que é barra. Eu quero tirar tudo que é bombom. Então é comando NOT. Beleza? Esse é um exemplo simples para saber um pouco de teoria de conjuntos. Acho que vocês estiveram na escola. Diagrama de Venn, aquelas operações de intersecção, união, essas coisas. Isso que é o bitwise. O bitwise no computador, ele vai comparar bit por bit. Ele vai quebrar suas variáveis e comparar bit por bit. Tá? E caso você ainda não conheça, caso você ainda não tenha entendido, eu separei um vídeo aqui, é só clicar no link para entender o que são operadores lógicos, né? Operador AND, como é que a gente faz? E aqui eu coloquei as tabelas verdades para vocês terem como base, tá bom? O operador AND, ele requer que seja verdade e verdade. Ou seja, é a intersecção. A gente faz o operador AND com esse E comercial aqui. Então, verdadeiro e falso vai dar falso. Ainda bem, porque 1 e 0 vai dar 0. Operador OR é a união. Então, só basta que um dos elementos seja verdade para dar verdade. Então, verdadeiro ou falso dá verdadeiro. Operador SHOR ou exclusive OR. Somente um dos elementos pode ser verdade, né? A gente usa isso com esse chapéuzinho, esse acento circunflexo. Então, verdade e verdade no SHOR vai dar falso, né? 1 e 1 dá 0. O operador NOT, ele vai inverter o bit. Então, de 0 vai para 1, de 1 vai para 0, de true vai para falso, de falso vai para true. A gente utiliza este operador aqui, que é esse tiozinho. Ele vai negar os bits, todos os bits, tá bom? Então, não falso é verdadeiro. E aqui eu deixei um exercício para vocês. E o último dos operadores básicos de Python é o operador de pertencimento, né? Então, ele checa se o primeiro item está dentro do segundo item, né? Está incluso. E output também é booleano. Ou está incluso ou não está incluso. Então, será que Turing, string Turing, está incluso na string grupo Turing? No caso, tá. E será que Goku tá inscrito aqui? Tá dentro dessa string? Não tá, é uma pena. A gente realmente gostaria de ter o Goku na nossa equipe. Não tá aqui, mas eu vou deixar um desafio para vocês também, para vocês poderem praticar. E essa é a aula de hoje, né? É uma breve introdução a Python. Visitem e revisitem esse notebook, veja o vídeo de novo, porque é muito importante vocês saberem manipular os seus dados, mesmo com as manipulações básicas, tá bom? E é isso por hoje. A próxima aula a gente vai começar a programar umas coisas mais legais. E não esquece de seguir a gente e curtir o canal para vocês sempre receberem essas aulas, tá bom? Obrigado, gente. Valeu!